O Senhor dos Anéis, Parte 1, A Irmandade do Anel. CD 17. Uma caminhada nas trevas. Anoitecia, e a luz cinzenta esvaía-se de novo rapidamente quando pararam para passarem a noite. Estavam muito cansados. O crepúsculo denso velava as montanhas e soprava um vento frio. Gandalf distribuiu-lhes mais um golo do Mirvor de Rivendell e, depois de comerem alguma coisa, convocou uma reunião. Claro que não podemos prosseguir esta noite, começou. O ataque da Porta do Corno Vermelho fatigou-nos e temos de descansar aqui um bocado. E depois, para onde vamos? Perguntou Frodo. Continuamos a ter à nossa frente a nossa viagem e a nossa missão, respondeu Gandalf. Não temos outro remédio que não seja prosseguir ou regressar a Rivendell. O rosto de Pippin alegrou-se visivelmente com a simples menção do regresso a Rivendell. Merry e Sam levantaram a cabeça, esperançados, mas Aragorn e Boromir mantiveram-se impassíveis. Frodo parecia perturbado. Quem me dera estar lá, murmurou, mas como poderei regressar sem desonra, a não ser que não exista realmente nenhum outro caminho e já estejamos derrotados? Tens razão, Frodo, concordou Gandalf. Regressar é admitir a derrota e ter de enfrentar a derrota pior que virá. Se voltarmos agora para trás, o anel terá de lá ficar, pois não poderemos partir de novo. Então, mais cedo ou mais tarde, Rivendell será sitiada e, após breve e doloroso período, destruída. Os espectros do anel são inimigos cruéis, mas por enquanto não passam de sombras do poder e do terror que possuirão se o anel soberano voltar à mão do seu senhor. Nesse caso, teremos de prosseguir, se existe um caminho, disse Frodo a suspirar. Sam mergulhou numa apatia triste. Existe um caminho que podemos tentar, confirmou Gandalf. Pensei desde o princípio, desde o primeiro momento em que considerei a possibilidade desta viagem. Pensei, dizia, que devíamos experimentá-lo. Não se trata, porém, de um caminho agradável, e eu nunca falei dele ao grupo. Aragorn era contra ele, pelo menos enquanto não se tentasse a passagem das montanhas. Se é um caminho pior do que a Porta do Corno Vermelho, deve ser muito mau mesmo, comentou Merry. Mas acho melhor que nos diga tudo, para ficarmos já a saber o pior. A estrada de que falo leva às minas de Moria. Gimli foi o único que levantou a cabeça, com uma espécie de fogo amodorrado nos olhos. Todos os outros ficaram apavorados ao ouvir aquele nome, que até para os hobbits constituía uma legenda de vago terror. O caminho poderá conduzir a Moria, mas como poderemos ter esperança de que nos conduzirá através de Moria? Perguntou Aragorn, taciturno. É um monte de mau agouro, disse Boromir. Tampouco vejo necessidade de lá ir. Se não podemos atravessar as montanhas, viajemos para sul até chegarmos ao desfiladeiro de Rohan, onde os homens são amigos do meu povo, pela mesma estrada que eu percorri quando vim. Ou então podemos passar por lá e atravessar o Isen para Langstrand e Lebanin, de modo a chegarmos a Gondor pelas regiões próximas do mar. As coisas mudaram desde que viajou para norte, Boromir, lembrou-lhe Gandalf. Não ouviu o que eu disse a respeito de Saruman? Com ele, poderei ajustar contas pessoais antes de tudo acabar, mas o anel não deve passar próximo de Isengard, se for possível evitá-lo, seja como for. O desfiladeiro de Rohan está fechado para nós enquanto acompanharmos o portador do anel. Quanto ao caminho mais longo, não temos tempo. Poderíamos levar 1 ano a fazer semelhante viagem e passaríamos por muitas terras desertas e desabrigadas, mas que nem mesmo assim seriam seguras. Tanto Saruman como o inimigo têm os olhos vigilantes postos nelas. Quando viajou para norte, Boromir não passou aos olhos do inimigo de apenas um viajante desgarrado, vindo do sul e com pouca importância para ele, cujo espírito estava absorto na perseguição do anel. Mas se regressasse agora como membro do grupo do anel, estaria em perigo enquanto permanecesse conosco.
O perigo aumentará a cada légua que avançarmos para sul sob o céu nu. Desde a nossa tentativa na passagem da montanha, temo que a nossa luta se tenha tornado mais desesperada. Agora vejo pouca esperança de sermos bem-sucedidos, a não ser que desapareçamos depressa durante algum tempo e apaguemos o nosso rastro. Por isso, aconselho que não sigamos nem pelas montanhas nem à roda delas, mas, sim, por baixo delas. Trata-se pelo menos do caminho que o inimigo menos esperará que tomemos. Mas nós não sabemos o que ele espera, observou Boromir. É possível que esteja a vigiar todos os caminhos, prováveis e improváveis. Nesse caso, entrar em Moria seria penetrar numa armadilha pouco menos perigosa do que bater às portas da própria Torre Negra. O nome de Moria é negro. Fala do que não sabe quando compara Moria à fortaleza de Sauron, redarguiu Gandalf. De todos, sou o único que já esteve nas masmorras do Senhor das Trevas, e mesmo assim só na sua mansão mais antiga e menos importante de Dol Guldur. Aqueles que transpõem as portas de Barad-dûr não regressam. Eu, porém, não os conduziria a Moria se não houvesse esperança nenhuma de sair de lá. É verdade que, se lá estiverem orcs, isso poderá ser mal para nós. Mas a maioria dos orcs das Montanhas Nebulosas foram desbaratados ou destruídos na Batalha dos 5 Exércitos. As águias informaram que se está a fazer nova concentração de orcs vindos de longe, mas existe a esperança de que Moria ainda esteja livre. Existe até a probabilidade de lá se encontrarem anões e de encontrarmos, em qualquer funda câmara dos seus antepassados, Balin, filho de Fundin. Seja qual for o resultado, porém, temos de trilhar o caminho que a necessidade impõe. Eu trilharei esse caminho consigo, Gandalf, afirmou Gimli. Irei e verei as câmaras de Durin, seja o que for que lá nos possa esperar, se conseguir encontrar as portas que estão fechadas, Gandalf. Muito bem, Gimli, exclamou o feiticeiro. Encoraja-me. Procuraremos juntos as portas ocultas, e havemos de passar. Nas ruínas dos anões, uma cabeça de anão será mais difícil de confundir do que as de elfos, homens ou hobbits. Mas não será a primeira vez que estarei em Moria. Procurei lá, durante muito tempo, Thrain, filho de Thor, depois de ele desaparecer. Entrei, atravessei-a e saí vivo. Eu também transpus uma vez a porta do Regato Sombrio, disse Aragorn serenamente. Mas, embora tenha igualmente saído vivo, a recordação continua a ser muito má. Não desejo entrar em Moria uma segunda vez. E eu não desejo entrar nenhuma, afirmou Pippin. Nem eu, resmungou Sam. Claro que não, concordou Gandalf. Quem desejaria semelhante coisa? Mas a questão é, quem me acompanhará se eu lá os conduzir? Eu, respondeu imediatamente Gimli. Eu, disse também Aragorn, sombriamente. Você seguiu-me na neve quase até a catástrofe e não proferiu uma única palavra de censura. Agora segui-lo-ei eu, se esta última advertência o não demover. Não é no anel nem em nós que estou agora a pensar. É em si, Gandalf. E recomendo-lhe, se transpuser as portas de Moria, acautele-se. Eu não irei, declarou Boromir, a não ser que o voto de todo o grupo seja contra mim. Que dizem Legolas e a gente pequena? Devemos ouvir, certamente, a voz do portador do anel, não? Eu não desejo ir a Moria, disse Legolas. Os hobbits permaneceram calados. Sam olhou para Frodo, que falou finalmente. Eu não desejo ir, mas também não desejo recusar o conselho de Gandalf. Peço que não se proceda a nenhuma votação enquanto não dormirmos. Gandalf obterá votos mais facilmente à luz da manhã do que nesta escuridão fria, como o vento uiva. Perante tais palavras ficaram todos pensativos e silenciosos. Ouviam o vento a assobiar entre as árvores e as rochas, assim como uma espécie de uivo e lamento em seu redor, nos espaços vazios da noite.
De súbito, Aragorn levantou-se de repelão. Como o vento uiva, gritou. Está a uivar com vozes de lobos. Os wargs vieram para o oeste das montanhas. Nesse caso, precisamos de esperar até de manhã? Perguntou Gandalf. Como eu disse, a caçada começou. Mesmo que sobrevivamos até ao alvorecer, quem desejará agora viajar para sul, de noite com lobos selvagens no encalço? A que distância fica Moria? Perguntou Boromir. Havia uma porta a sudoeste de Caradhras, uns 25 quilômetros como o corvo voa, em linha reta, e talvez uns 30 e poucos como o lobo corre, respondeu Gandalf soturnamente. Nesse caso, partamos assim que houver luz de manhã, se pudermos, sugeriu Boromir. O lobo que ouvimos é pior do que o orc que receamos. Sem dúvida, concordou Aragorn, ao mesmo tempo que soltava a espada da bainha. Mas onde o warg uiva, ronda também o orc. Estou arrependido de não ter seguido o conselho de Elrond, disse Pippin baixinho a Sam. Afinal, não presto. Não há em mim características bastantes da raça de Bandobras, o touro Bramidor. Aqueles uivos gelam-me o sangue. Não me lembro de alguma vez me ter sentido tão mal. O meu coração também me caiu aos pés, Sr. Pippin, respondeu Sam. Mas ainda nos não comeram e estão aqui conosco alguns indivíduos fortes e tesos. Seja qual for a sorte que está reservada ao velho Gandalf, aposto que não é a barriga de um lobo. Para se defenderem durante a noite, os membros do grupo subiram ao cume do cabeço sob o qual se tinham abrigado. Coroava-o um maciço de árvores velhas e torcidas, à volta das quais havia um círculo quebrado de grandes pedras. Acenderam uma fogueira no meio do círculo, pois não havia a mínima esperança de que a escuridão e o silêncio evitassem que as alcateias caçadoras lhes descobrissem o rasto. Sentaram-se à roda da fogueira e os que não estavam de guarda dormitaram, intranquilos. O pobre do Bil, coitado, tremia e suava, parado. Os uivos dos lobos ouviam-se agora a toda a volta, ora mais perto, ora mais longe. Na calada da noite, muitos olhos brilhantes espreitaram por cima da orla do cabeço. Alguns avançaram quase até ao círculo de pedras. Numa das aberturas do círculo surgiu, imóvel, a olhá-los, o vulto escuro de um grande lobo. Emitiu um uivo arrepiante, como se fosse um comandante a chamar a sua tropa para o ataque. Gandalf levantou-se e avançou de bastão erguido. Ouve, sabujo de Sauron, Gandalf está aqui, gritou. Foge, se prezas a pele imunda. Estorrico-te da cauda ao focinho se entras neste círculo. O lobo rosnou e lançou-se na direção deles com um grande salto. No mesmo instante, ouviu-se uma vibração forte. Legolas esticara o arco, soou um grito horrível e o vulto que saltava baqueou. A flecha élfica atravessara-lhe a garganta. Os olhos que os tinham espreitado extinguiram-se instantaneamente. Gandalf e Aragorn avançaram, mas o monte estava deserto. As alcateias caçadoras haviam partido. Em redor deles, a escuridão tornou-se silenciosa e ao murmúrio do vento deixou de se misturar qualquer grito. A noite ia adiantada e, a oeste, a lua em fase minguante descia, a brilhar espasmodicamente através das nuvens que se iam separando umas das outras. De súbito, Frodo acordou, sobressaltado. Sem qualquer aviso, soou à volta do acampamento uma tempestade de uivos assanhados e ferozes. Uma grande hoste de wargs reunira-se silenciosamente e preparava-se para os atacar por todos os lados, simultaneamente. Atirem combustível para o lume, gritou Gandalf aos hobbits. Desembainhem as espadas e coloquem-se costas com costas. À luz das labaredas produzidas pela nova lenha lançada à fogueira, Frodo viu muitos vultos cinzentos saltarem por cima do círculo de pedras. Seguiram-se mais e mais.
Aragorn cravou a espada com ímpeto na garganta de um grande lobo-chefe. Com um movimento veloz, Boromir decepou a cabeça a outro. Ao lado deles, com as robustas pernas afastadas, Gimli brandia o seu machado de anão. O arco de Legolas parecia cantar de tanto vibrar. De súbito, Gandalf pareceu tornar-se maior à luz trêmula da fogueira. Ergueu-se imponente e ameaçador como um monumento de pedra de algum rei antigo, num monte. Depois inclinou-se, pegou num ramo aceso e avançou ao encontro dos lobos que recuaram. Gandalf atirou muito alto o ramo incandescente, que brilhou de repente com uma incandescência branca, como um relâmpago. Depois ouviu-se a voz do feiticeiro troar como um trovão. Nauan Edrait Amen, Naur-Dan e Ngoarhot. Ouviu-se um estrondo e uma crepitação, e a árvore por cima do feiticeiro explodiu numa flor de chama ofuscante. O fogo saltou de copa de árvore em copa de árvore, até todo o monte ficar coroado de luz que cegava. As espadas e as facas dos defensores brilhavam e refulgiam. A última seta de Legolas incendiou-se no ar, em voo, e mergulhou em brasa no coração de um grande lobo comandante. Todos os outros fugiram. Lentamente, o fogo apagou-se até ficarem só cinzas a cair e centelhas. Um fumo acre subia, em espiral, dos cotos das árvores incendiadas e afastou-se, escuro, do monte, quando a primeira luz da manhã brilhou fracamente no céu. Os inimigos tinham sido derrotados e não voltariam. — Que lhe disse eu, Sr. Pippin? Perguntou Sam, enquanto embainhava a espada. — Os lobos não o apanharão. Foi um espetáculo de truz. Quase me chamuscou o cabelo. Quando a luz da manhã brilhou em toda a plenitude, não viram sinais dos lobos e procuraram em vão os corpos dos mortos. Os únicos vestígios da luta travada eram as árvores calcinadas e as setas de Legolas caídas no cume do cabeço. Estavam todas intactas, exceto uma de que só restava a ponta. Era o que eu receava, disse Gandalf. Não se tratou de lobos comuns à procura de comida num lugar deserto. Comamos depressa e partamos. Nesse dia, o tempo mudou de novo, quase como se obedecesse a ordens de qualquer poder para o qual a neve já não tinha nenhuma utilidade, visto eles terem abandonado a passagem da montanha, um poder que precisava agora de claridade, para que as coisas que se movessem no solo pudessem ser vistas de longe. O vento que rondara de norte para noroeste durante a noite amainou. As nuvens desapareceram, levadas para sul, e o céu ficou limpo, alto e azul. Quando o grupo parou na encosta do monte, pronto para partir, um sol pálido iluminou os cumes das montanhas. Temos de chegar às portas antes do pôr do sol, pois, de contrário, receio que nunca as alcançaremos, disse Gandalf. Não é longe, mas o nosso caminho pode ser sinuoso, uma vez que Aragorn não nos saberá guiar. Ele raramente passou por esta região, e, quanto a mim, só uma única ocasião me encontrei à sombra da muralha ocidental de Moria, mas foi há muito tempo. É para ali, indicou, a apontar para sueste, na direção onde as vertentes das montanhas desciam abruptamente para as sombras a seus pés. Ao longe distinguia-se vagamente uma série de penhascos nus e, no meio deles, mais alta do que o restante, uma grande muralha cinzenta. Quando saímos da passagem da montanha, conduziu-os na direção sul e não de regresso ao nosso ponto de partida, como alguns talvez tenham notado. Ainda bem que o fiz, pois agora temos de percorrer menos uns tantos quilômetros e bem precisamos de nos apressar. Vamos. Não sei o que deva desejar, que Gandalf encontre o que procura ou que, quando chegarmos ao penhasco, verifiquemos que as portas se perderam para sempre, observou Boromir tristemente. Qualquer escolha me parece má e o mais provável é que sejamos apanhados entre os lobos e a muralha. Conduza-nos.
Gimli caminhava à frente ao lado do feiticeiro, tão ansioso estava por chegar a Moria. Juntos conduziam de novo o grupo na direção das montanhas. A única estrada antiga do ocidente para Moria seguira ao longo do curso de um rio, o Ciranon, que partia da base dos penhascos, perto do local onde se tinham erguido as portas. Mas ou Gandalf se perdera, ou a disposição do terreno se modificara em anos recentes, pois ele encontrou o rio não onde esperara, mas sim alguns quilômetros para sul, a partir do ponto onde tinham iniciado a marcha. A manhã aproximava-se do meio-dia e o grupo continuava a percorrer, hesitante e aos tropeções, uma região árida de pedras vermelhas. Em parte, algumas vislumbravam um brilhar de água ou ouviam o som dela. Era tudo ermo e seco. Os corações desfaleceram. Não viam nenhum ser vivo, nem sequer uma ave no céu. Mas o que a noite traria, se os surpreendesse naquela terra perdida, era coisa em que nenhum deles desejava pensar. De súbito, Gimli, que se distanciara, virou-se e chamou-os. Estava no cimo de um cabeço e apontava para a direita. Os outros apressaram-se e viram, embaixo, um canal fundo e estreito. Estava vazio e silencioso e praticamente não corria nem um fio de água entre as pedras manchadas de castanho e vermelho do seu leito. Mas do lado mais próximo havia um caminho em muito mau estado que zigue-zagueava pelo meio dos muros em ruínas e das pedras do pavimento de uma estrada antiga. "Cá está ele, finalmente!" exclamou Gandalf. "É aqui que corre o regato. Ciranon, o regato da porta, como lhe chamavam. Não faço, porém, ideia do que terá acontecido à água que costumava correr veloz e ruidosa. Venham, temos de nos apressar. Estamos atrasados." Os viajantes estavam cansados e tinham os pés doridos, mas, ao longo de muitos quilômetros, continuaram a palmilhar obstinadamente o caminho sinuoso e irregular. Ao meio-dia, o sol iniciou a viagem para o ocidente. Depois de uma breve paragem e uma refeição apressada, prosseguiram. À frente deles, as montanhas franziam o senho, mas como o caminho seguia por uma vala funda, eles só lhes viam os contrafortes mais altos e os distantes picos do lado leste. Por fim, chegaram a uma curva pronunciada. A estrada, que até ali fora virando para sul, entre a margem do canal e uma ladeira íngreme, do lado esquerdo, virou e seguiu de novo para leste. Quando contornaram a curva, deparou-se-lhes um penhasco baixo, com umas 5 braças de altura e um topo irregular e denteado. Por ele corria um fio de água através de uma fenda larga, que parecia ter sido escavada por uma queda de água outrora abundante e forte. "Não restam dúvidas de que as coisas mudaram", exclamou Gandalf. "Mas não há engano possível quanto ao lugar. Isto é tudo quanto resta da catarata da escada. Se a memória me não atraiçoa, havia um lanço de degraus cortados na rocha, ao lado da catarata, mas a estrada principal seguia para a esquerda e subia, com várias voltas, até o terreno plano lá de cima. Costumava haver um vale pouco fundo a seguir a catarata e que ia direito às muralhas de Moria, e o Ciranon corria por ela fora, com a estrada ao lado. Vamos ver como estão agora as coisas." Encontraram os degraus de pedra sem dificuldade e Gimli subiu-os rapidamente, seguido por Gandalf e Frodo. Quando chegaram ao cimo, verificaram que não podiam avançar mais por esse lado e revelou-se-lhes a razão por que o regato da porta secara. Atrás deles, o sol no poente enchia o frio céu ocidental de ouro cintilante. À sua frente, estendia-se um lago escuro e parado, em cuja superfície carrancuda se não refletiam nem o céu nem o poente. O Ciranon tinha sido represado e enchia o vale todo. Para lá da água luminosa erguiam-se grandes penhascos, cujas faces pareciam severas e pálidas à luz esvaecente, definitivamente inexpugnáveis. Frodo não conseguiu descobrir na pedra carrancuda o mínimo sinal de porta ou entrada, sequer uma fissura ou uma fenda.
Lá estão as muralhas de Moria, disse Gandalf a apontar através da água. E ali se ergueu a porta em tempos idos, a porta élfica, no fim da estrada de Holen, pela qual viemos. Mas este caminho está bloqueado. Suponho que nenhum membro do grupo deseja atravessar a nado esta água sinistra ao fim do dia. Tem um aspecto insalubre. Temos de descobrir um caminho à volta do lado norte, sugeriu Gimli. A primeira coisa que o grupo deve fazer é subir pelo caminho principal e ver aonde os leva. Mesmo que não houvesse o lago, não conseguiríamos que o pônei da bagagem subisse esta escada. De qualquer modo, não podemos levar o pobre animal para dentro das minas, observou Gandalf. A estrada debaixo das montanhas é escura e tem extensões estreitas e íngremes que ele não poderá passar, mesmo que nós possamos. Coitado do velho Bill, exclamou Frodo. Não tinha pensado nisso. E coitado do Sam também. Que irá ele dizer? Tenho pena, confessou Gandalf. O Bill tem sido um companheiro útil e contraria o meu coração abandoná-lo agora. Se tivesse feito a minha vontade, teríamos viajado mais leves e sem trazer nenhum animal, e muito menos este, de que o Sam tanto gosta. Receei desde o princípio que seríamos obrigados a ir por aqui. O dia aproximava-se do termo e brilhavam estrelas frias no céu muito alto por cima do crepúsculo quando o grupo, com toda a velocidade de que era capaz, trepou pelas encostas e chegou à margem do lago. No sentido da largura não parecia ter mais de 400 metros a 600 metros no ponto mais largo. Até onde se estendia para sul, porém, era-lhes impossível ver aquela luz, mas o seu lado norte não tinha mais de 800 metros a partir do ponto onde se encontravam, e entre os espinhaços pedregosos que fechavam o vale e a beira d'água havia uma faixa de terreno. Reataram apressadamente a marcha, pois ainda tinham de percorrer 2 quilômetros ou 3 quilômetros antes de chegarem ao ponto da margem oposta que Gandalf tinha em vista. E, depois disso, o feiticeiro ainda teria de encontrar as portas. Quando chegaram ao extremo mais setentrional do lago, deparou-se-lhes uma enseada estreita, que lhes barrou o caminho. A água era verde e estagnada, e estendia-se como um braço viscoso na direção dos montes circundantes. Gimli avançou, destemido, e verificou que, na beira, a água era pouco funda. Chegava, se tanto, aos tornozelos. Seguiram atrás dele em fila a escolher o caminho com cuidado, pois debaixo das poças cheias de vegetação havia pedras escorregadias e o piso era traiçoeiro. Frodo estremeceu, repugnado, ao sentir o contato da água escura e estagnada com os seus pés. Quando Sam, o último do grupo, conduzia Bill para terreno seco, do lado oposto, ouviu-se um ruído suave, uma espécie de silvo seguido por um plop, como se um peixe tivesse perturbado a superfície parada da água. Viraram-se todos rapidamente e viram pequenas ondas orladas de sombra negra, grandes anéis que alargavam para o exterior, de um ponto distante do lago. Ouviu-se uma espécie de borbulhar e depois voltou o silêncio. O crepúsculo adensou-se e nuvens velaram as últimas cintilações do poente. Gandalf estugou muito o passo e os outros seguiram-no o mais depressa que puderam. Chegaram à faixa de terra seca entre o lago e os penhascos. Era estreita, em alguns pontos mal chegando a 12 metros de largura, e estava cheia de rochas e pedras caídas. Mas conseguiram encontrar um caminho rente aos penhascos e prosseguiram, mantendo-se o mais afastados possível da água escura. Cerca de 1,5 km a sul, ao longo da margem, encontraram azevinhos. Rebentos e ramos mortos apodreciam na água baixa, ao que parecia restos de antigos maciços de árvores ou de uma vedação que outrora ladeara a estrada através do vale inundado. Mas logo por baixo do penhasco ainda existiam, fortes e vivos, 2 azevinhos altos, os maiores azevinhos que Frodo já vira ou imaginara. As suas grandes raízes estendiam-se da muralha para a água. Vistos de longe, do alto da escada, tinham parecido meros arbustos, mas agora eram imponentes, rígidos, escuros e silenciosos. Projetavam-lhes aos pés carregadas sombras noturnas
e lembravam colunas de sentinela ao fundo da estrada. Bem, cá estamos, finalmente, exclamou Gandalf. Aqui terminava o caminho élfico que partia de Hollin. O azevinho era o símbolo do povo dessa terra, que o plantou aqui para assinalar o fim do seu domínio, pois a porta ocidental foi feita principalmente para seu uso, nas suas transações com os senhores de Moria. Foram épocas mais felizes, essas, em que ainda havia estreita amizade, de vez em quando, entre pessoas de raças diferentes, até mesmo entre anões e elfos. Não foi por culpa dos anões que a amizade morreu, declarou Gimli. Nunca ouvi dizer que tivesse sido por culpa dos elfos, contestou Legolas. Pois eu ouvi dizer ambas as coisas, interveio Gandalf, e não vou dar nenhuma opinião agora. Mas peço aos dois, a Legolas e a Gimli, que sejam pelo menos amigos e me ajudem. Preciso de ambos. As portas estão fechadas e ocultas, e quanto mais depressa as encontrarmos, melhor. A noite está próxima. Voltou-se para os outros e acrescentou: querem fazer o favor de se preparar individualmente para entrar nas minas enquanto eu procuro? Infelizmente, acho que chegou o momento de nos despedirmos do nosso bom animal de carga. Terão de prescindir de muitas das coisas que trouxeram como proteção contra o mau tempo. Não precisarão delas aqui dentro, nem, assim o espero, quando sairmos e continuarmos a viajar para sul. Cada um de nós terá de transportar uma parte do que o pônei carregou, sobretudo no capítulo de alimentos e odres de água. Mas não pode deixar o pobre Bill nesse lugar deserto, Sr. Gandalf, protestou Sam, furioso e angustiado. Não o permitirei, pronto. Depois de ele ter percorrido uma distância tão grande e tudo mais. Lamento, Sam, respondeu o feiticeiro. Mas quando a porta se abrir, não creio que consigas arrastar o teu Bill lá para dentro, para os enormes e densas trevas de Moria. Tens de escolher entre Bill e o teu amo. Ele seguiria o Sr. Frodo para a caverna de um dragão, se eu o conduzisse, afirmou Sam. Seria um assassínio abandoná-lo com todos esses lobos por aí à solta. Espero que não seja um assassínio, disse Gandalf, enquanto punha a mão na cabeça do pônei e lhe falava em voz baixa. Vai com palavras de proteção e orientação. És um animal inteligente e aprendeste muito em Rivendell. Dirige-te para lugares onde possas encontrar erva, pois assim chegarás com o tempo à casa de Elrond, ou aonde quer que desejas chegar. Pronto, Sam. Ele terá exatamente tantas probabilidades de escapar aos lobos e chegar a casa como nós. Sam ficou parado, carrancudo, junto do pônei e não respondeu. Bill, como se compreendesse bem o que se estava a passar, chegou-se para ele e encostou o focinho ao ouvido de Sam. Este desfez-se em lágrimas e atabalhoadamente tirou a carga toda de cima do animal e atirou-a ao chão. Os outros fizeram um monte de tudo quanto poderiam deixar e repartiram o restante. Feito isso, voltaram-se para Gandalf, que, pelo seu lado, parecia não ter feito nada. Estava de pé entre os dois azevinhos, a olhar para a face lisa do penhasco, como se quisesse abrir-lhe um buraco com os olhos. Gimli não parava, a bater aqui e ali na pedra com o machado. Legolas comprimia-se contra a rocha, como se escutasse. Bem, nós já estamos todos prontos, observou Merry. Mas onde estão as portas? Não vejo qualquer sinal delas. As portas dos anões não são feitas para serem vistas, quando fechadas, respondeu-lhe Gimli. São invisíveis, e nem os seus próprios donos conseguem encontrá-las ou abri-las, se perdem o segredo. Mas esta porta não foi feita para constituir um segredo somente conhecido pelos anões, disse Gandalf, como se despertasse subitamente e virou-se para eles. A não ser que as coisas tenham mudado por completo, olhos que saibam o que procurar poderão descobrir os sinais. Aproximou-se mais da muralha. Exatamente entre a sombra dos azevinhos havia um espaço liso pelo qual passou as mãos de lado para lado enquanto murmurava baixinho algumas palavras. Depois recuou de novo. Olhem, ordenou. Agora veem alguma coisa? O luar brilhava na face cinzenta da rocha, mas, mesmo assim, durante algum tempo, eles não conseguiram ver mais nada. Depois, lentamente, apareceram linhas tênues na superfície por onde as mãos do feiticeiro tinham passado, linhas que pareciam finas veias de prata a sulcar a pedra.
Ao princípio, dir-se-iam pálidos fios de teia de aranha, tão finos que só brilhavam interruptamente nos pontos onde o luar incidia, mas, pouco a pouco, foram se tornando mais grossos e nítidos, até se poder adivinhar o seu desenho. Em cima, tão alto quanto Gandalf conseguia chegar, havia um arco de letras entrelaçadas, de tipo élfico. Embaixo, embora em certos pontos as linhas estivessem apagadas ou quebradas, viam-se os contornos de uma bigorna e um martelo, encimados por uma coroa com 7 estrelas. Abaixo desses desenhos havia 2 árvores, cada uma com crescentes de lua, e no meio da porta brilhava mais nitidamente do que tudo o resto uma estrela com muitos raios. São os emblemas de Durin, exclamou Gimli. E a árvore dos elfos superiores, acrescentou Legolas, e a estrela da casa de Fëanor, aduziu Gandalf. Foram gravados com Ithildin, que só reflete a luz das estrelas e o luar, e dorme até ser tocado por alguém que diga palavras há muito esquecidas na terra. Média. Há muito tempo que os ouvira e tive de pensar profundamente para as recordar. Que está aí escrito? Perguntou Frodo a tentar decifrar a inscrição do arco. Julgava conhecer as letras élficas, mas não consigo ler essas. As palavras estão escritas na língua élfica do ocidente da Terra-média, nos tempos antigos, respondeu Gandalf. Mas não dizem nada de importância para nós. Dizem apenas, Portas de Durin, Senhor de Moria. Fala, amigo, e entra. E embaixo está escrito em letras pequenas e quase apagadas, Eu, Narvi, Filas. Celebrimbor de Hollin desenhou estes símbolos. Que significa fala, amigo, e entra? Perguntou Merry. Isso é evidente, declarou Gimli. Se és amigo, diz a palavra de senha e as portas abrir-se-ão e poderás entrar. Sim, admitiu Gandalf. É provável que estas portas sejam governadas por palavras. Certas portas dos anões só se abrem em ocasiões especiais ou a determinadas pessoas, e algumas delas ainda têm fechaduras e chaves que têm de ser utilizadas quando se conhecem as ocasiões e as palavras necessárias. Mas estas portas não têm chave. No tempo de Durin não eram secretas. Geralmente estavam abertas, com guardas aqui sentados. Mas se estavam fechadas, quem soubesse a palavra-chave poderia dizê-la e entrar. Pelo menos é assim que está escrito, não é, Gimli? É, confirmou o anão. Mas que palavra era? Está esquecido. Narvi e a sua arte, assim como todos os outros artífices do seu gênero, desapareceram da terra. Mas você não sabe a palavra, Gandalf? Perguntou Boromir, surpreendido. Não, respondeu o feiticeiro. Os outros pareceram consternados. Só Aragorn, que o conhecia bem, continuou calado e impassível. Então de que valeu trazer-nos a este maldito lugar? Gritou Boromir, a olhar com um estremecimento para a água escura. Disse-nos que uma vez atravessou as minas. Como foi isso possível se não sabia como entrar? A resposta à sua primeira pergunta, Boromir, respondeu o feiticeiro, é que não sei a palavra, por enquanto. Mas em breve veremos. E, acrescentou com uma cintilação nos olhos semi-ocultos pela sombra das sobrancelhas hirsutas, quanto aos meus atos, pode perguntar para que servem quando se verificar que foram inúteis. A respeito da sua outra pergunta, duvida das minhas palavras? Ou não lhe resta a ponta de siso? Eu não entrei por este lado, vim do leste. Se quer saber, posso lhe dizer que estas portas abrem para o exterior. Do interior, abrem-se empurrando-as com as mãos. Do exterior, nada as fará mover-se, a não ser as palavras de comando. Não é possível forçá-las para dentro. Que vai fazer então? Perguntou Pippin sem se deixar atemorizar pelas hirsutas e franzidas sobrancelhas do feiticeiro. Bater nas portas com a tua cabeça, peregrino Tuque, redarguiu-lhe Gandalf. Mas se isso as não derrubar e me forem concedidas umas tréguas, sem perguntas idiotas, procurarei as palavras-chave. Em tempos,
Soube todos os encantamentos em todas as línguas dos elfos, dos homens ou dos orques usados para tais fins. Ainda me lembro de uma das centenas deles sem ter de cansar o cérebro, mas creio que bastarão algumas tentativas, poucas, e não terei de recorrer ao Gimli para que me diga palavras da língua secreta dos anões que eles não ensinam a ninguém. As palavras-chave eram élficas, como o que está escrito no arco. Isso parece certo. Aproximou-se de novo da rocha e tocou ao de leve com o bastão na estrela de prata que se encontrava no meio, debaixo do símbolo da bigorna e do martelo. Anon Edhelen Edro Riamen, Fenas Nogotrin Lasto Bes Halamen. Disse em voz autoritária. As linhas de prata desvaneceram-se, mas a pedra cinzenta não se mexeu. Repetiu muitas vezes as mesmas palavras por ordem diferente ou modificou-as. Depois experimentou outros encantamentos, um após outro, falando ora depressa e alto, ora suave e lentamente. Depois disse muitas palavras isoladas da língua élfica. Não aconteceu nada. O penhasco continuava a erguer-se na noite. Iam-se acendendo no céu inúmeras estrelas. Soprava um vento frio e as portas continuavam fechadas. Gandalf aproximou-se de novo e, de braços erguidos, falou em tom autoritário e de cólera crescente. Edro, Edro! Gritou e bateu com o bastão na rocha. Abram-se, abram-se! Ordenou, e em seguida pronunciou a mesma ordem em todas as línguas que alguma vez tinham sido faladas no ocidente da Terra-média. Depois atirou o bastão para o chão e sentou-se calado. Nesse momento, o vento levou-lhe aos ouvidos atentos, de muito longe, o uivo de lobos. Bill, o pônei, estremeceu, amedrontado, e Sam correu para seu lado e falou-lhe baixinho. Não o deixe fugir, recomendou Boromir. Parece que ainda vamos precisar dele, se os lobos não nos encontrarem. Como detesto este charco imundo! Baixou-se, apanhou uma grande pedra e atirou-a com força para a água escura. A pedra desapareceu com um splash, abafado. Mas no mesmo instante ouviu-se um silvo e um borbulhar. Formaram-se grandes anéis ondulados na superfície da água, para lá do ponto onde a pedra caíra, anéis que avançaram lentamente na direção da base do penhasco. Para que fez isso, Boromir? Perguntou Frodo. Também detesto este lugar e tenho medo, embora não saiba de quê. Não é de lobos nem da escuridão atrás das portas, é de qualquer outra coisa. Tenho medo do lago. Não o perturbe. Quem me dera que nós pudéssemos ir embora, desabafou Merry. Por que não faz o Gandalf qualquer coisa depressa? Perguntou Pippin. Gandalf não lhes prestava atenção. Continuava sentado de cabeça inclinada, desesperado ou então a pensar ansiosamente. Ouviu-se de novo o lúgubre uivo dos lobos. As ondas circulares da água aumentaram e aproximaram-se mais. Algumas já lambiam a margem. O feiticeiro levantou-se com uma impetuosidade que a todos surpreendeu. Ria-se. Já sei, gritou. Claro, claro, absurdamente simples como quase todas as charadas quando descobrimos a solução. Pegou no bastão, parou diante da rocha e disse em voz clara, Melon! A estrela brilhou momentaneamente e voltou a desvanecer-se. Depois, silenciosamente, recortou-se uma porta, embora antes não se tivesse visto nenhuma fresta, nem um gonzo. Devagar, dividiu-se ao meio e foi-se abrindo para fora, centímetro a centímetro, até as duas meias portas ficarem encostadas à parede. Através da entrada via-se uma escada sombria e íngreme,
para lá de cujos primeiros degraus a escuridão era mais carregada do que a noite. O grupo olhou, maravilhado. Afinal, eu estava enganado, disse Gandalf, e Gimli também. De todos, foi Merry quem esteve mais perto de acertar. A palavra-chave esteve sempre inscrita no arco. A tradução deveria ter sido: diz, amigo, e entra. Bastou-me dizer a palavra amigo em élfico e as portas abriram-se. Muito simples, demasiado simples para um erudito em coisas antigas, nestes tempos de desconfiança. Os tempos antigos eram mais felizes. Mas vamos. Avançou e apoiou o pé no primeiro degrau, mas nesse momento aconteceram diversas coisas. Frodo sentiu qualquer coisa prender-lhe o tornozelo e caiu, a gritar. Bill, o pônei, relinchou de medo, voltou-se e fugiu pela margem do lago fora, até se perder na escuridão. Sam fez menção de correr atrás dele, mas depois ouviu o grito de Frodo e voltou para trás a chorar e a praguejar. Os outros viraram-se, de repente, e viram a água do lago a fervilhar, como se uma multidão de serpentes viesse a nadar, do extremo sul para ali. Rastejara para fora da água um tentáculo comprido e sinuoso, verde claro, luminoso e úmido. A sua extremidade munida de dedos segurava o pé de Frodo e puxava-o para a água. De joelhos, Sam atacava-o com uma faca. O tentáculo largou Frodo e Sam puxou-o, a gritar que o ajudassem. 20 outros tentáculos começavam a sair, ondulantes. A água escura fervia e sentia-se um cheiro pestilencial. Para a porta, subam a escada, depressa! Gritou Gandalf, que voltava para trás. Arrancando-os ao horror que parecia tê-los pregado a todos, menos a Sam, ao chão, empurrou-os para a frente. Mesmo a tempo, Sam e Frodo tinham subido alguns degraus e Gandalf mal começara a subir também quando os tentáculos tacteantes atravessaram a serpentear a estreita faixa de terra e tocaram na rocha da muralha e nas portas. Um penetrou mesmo no vão da porta, a brilhar à luz das estrelas. Gandalf virou-se e parou. Se estava a pensar na palavra que fecharia as portas do lado de dentro, perdeu o seu tempo. Muitos tentáculos enrolados agarraram as portas de ambos os lados e com uma força horrível empurraram-nas. As portas bateram, fechadas, com um estrondo ensurdecedor, e desapareceu toda a luz. Através da sólida rocha ouviu-se um ruído surdo de qualquer coisa que estava a ser despedaçada e arremessada. Sam, agarrado ao braço de Frodo, deixou-se cair num degrau, na escuridão de breu. Pobre Bill, disse em voz sufocada. Pobre Bill, lobos e serpentes. Mas as serpentes foram demasiado para ele. Tive de escolher, Sr. Frodo. Tive de vir consigo. Ouviram Gandalf descer os degraus e bater com o bastão nas portas. A pedra estremeceu e a escada tremeu, mas as portas não se abriram. Sim, senhor, exclamou o feiticeiro. Agora a passagem está bloqueada atrás de nós e só há uma saída, do outro lado das montanhas. Receio, pelos sons que ouvi, que tenham sido empilhados pedregulhos e as árvores arrancadas e atiradas contra as portas, atravessadas. É pena, pois as árvores eram bonitas e estavam ali há muito tempo. Senti que estava perto algo horrível a partir do momento em que pus os pés na água, disse Frodo. Que era? Ou eram muitas coisas e não só uma? Não sei, respondeu-lhe Gandalf, mas os braços eram todos orientados com o mesmo objetivo. Qualquer coisa saiu sorrateiramente ou foi expulsa das águas negras debaixo das montanhas. Há coisas mais velhas e repugnantes do que orques nos lugares fundos do mundo.
não deu voz ao seu pensamento de que, fosse o que fosse que habitava no lago, escolhera Frodo para vítima entre todos os do grupo. Boromir resmungou entre dentes, mas o espaço e a pedra aumentaram o som e a sua voz pôde ser ouvida por todos, num murmúrio rouco. Nos lugares fundos do mundo, e para lá vamos nós, contra minha vontade, quem nos guiará agora neste negrume? Eu, respondeu-lhe Gandalf, e Gimli caminhará comigo. Sigam o meu bastão. O feiticeiro passou para a frente, subiu os grandes degraus e levantou o bastão, em cuja ponta brilhou uma tênue radiância. A escada larga estava em bom estado. Contaram 200 degraus, largos e baixos, e no cimo encontraram um corredor arqueado, de chão nivelado e que se prolongava no escuro. Sentemo-nos a descansar e a comer qualquer coisa, aqui no patamar, uma vez que não encontramos uma sala de jantar. Propôs Frodo, que começava a libertar-se do terror dos tentáculos que o tinham agarrado, e se sentia, de repente, esfomeado. A proposta foi bem acolhida por todos. Sentaram-se nos degraus de cima, vultos vagos na escuridão. Depois de comerem, Gandalf deu a cada um mais um golo do Miruvor de Rivendell. Infelizmente não durará muito, observou, mas acho que nos faz falta agora, depois do horror lá de fora. E, a não ser que tenhamos muita sorte, vamos precisar do que resta antes de vermos o outro lado. Sejam igualmente parcimoniosos no consumo de água. Há muitos regatos e poços nas minas, mas não se lhes deve tocar. Talvez não tenhamos oportunidade de encher os nossos odres e as nossas garrafas antes de descermos ao vale do regato sombrio. Quanto tempo nos levará isso? Perguntou Frodo. Não sei, respondeu o feiticeiro. Depende de muitas coisas. Mas seguindo a direito, sem encontrarmos problemas, nem nos perderemos, creio que levaremos 3 ou 4 jornadas. Não são menos de 65 quilômetros da porta ocidental à porta oriental em linha reta, e o caminho pode não ser muito reto. Após um breve descanso, retomaram a marcha. Estavam todos ansiosos por sair dali o mais depressa possível e, por isso, apesar de cansados, mostraram-se dispostos a continuar a andar diversas horas mais. Gandalf ia à frente, como antes. Com a mão esquerda segurava o bastão, cuja luz fraca mal mostrava o chão à frente dos seus pés, e com a direita empunhava a espada, Glandring. Gimli ia atrás dele e os seus olhos brilhavam na penumbra, quando virava a cabeça de lado para lado. Atrás do anão seguia Frodo, que desembainhara Ferrão, a sua curta espada. As lâminas de Ferrão e de Glandring não projetavam nenhuma luminosidade, e isso constituía um certo conforto. Obra de ferreiros élficos dos tempos antigos, aquelas espadas irradiavam uma luz fria se encontravam orcs perto. Atrás de Frodo ia Sam e atrás dele Legolas, os jovens hobbits e Boromir. Nas trevas da retaguarda, severo e silencioso, caminhava Aragorn. O corredor virou diversas vezes e depois começou a descer. Desceu ininterruptamente ao longo de uma grande extensão e depois voltou a ser nivelado. O ar tornou-se quente e sufocante, mas não era impuro e, às vezes, eles sentiam no rosto correntes de ar mais fresco, vindas de aberturas semi-adivinhadas nas paredes. Havia muitas. À luz pálida do bastão do feiticeiro, Frodo vislumbrou escadas e arcadas, assim como outros corredores e túneis, ou a subir ou a descer muito, ou com aberturas negras que nada diziam de ambos os lados. Causava confusão e era escusado tentar lembrar-se da sua localização.
Gimli ajudava Gandalf muito pouco, a não ser com a sua firme coragem. Pelo menos não o perturbava, como a muitos dos outros, a simples escuridão em si. O feiticeiro consultava-o frequentemente em pontos onde a escolha do caminho oferecia dúvidas, mas a última palavra era sempre de Gandalf. As minas de Moria eram vastas e de uma complexidade que ultrapassava a imaginação de Gimli, filho de Glóin, apesar de ele ser um anão da raça da montanha. A Gandalf pouco ajudavam agora as recordações vagas de uma viagem feita havia muito tempo, mas mesmo nas trevas e a despeito de todas as curvas e voltas do caminho, ele sabia para onde desejava ir e não hesitava, desde que houvesse uma via que conduzisse à sua meta. "Não tenham medo", disse Aragorn. Estavam a fazer uma pausa mais demorada do que era habitual, e Gandalf e Gimli falavam baixinho um com o outro. Os demais estavam reunidos atrás, a esperar ansiosamente. "Não tenham medo. Fiz muitas viagens com ele, embora nenhuma tão escura, e em Rivendell contam-se histórias de grandes proezas suas, maiores do que as testemunhadas por mim. Ele não se perderá, se houver algum caminho para encontrar. Trouxe-nos aqui, apesar dos nossos receios, e tirar-nos-á de cá, seja qual for o preço que tiver de pagar. É mais certo ele encontrar o caminho para casa numa noite escura do que os gatos da rainha Berútiel." Era bom para o grupo ter um guia assim. Não dispunham de combustível nem de qualquer outro meio de fazer archotes. Na precipitação desesperada à entrada, tinham deixado ficar muitas coisas, mas sem luz depressa teriam encontrado problemas. Não havia somente muitos caminhos entre os quais tinham de escolher. Havia também, em muitos lugares, buracos, alçapões e poços escuros ao lado do caminho pelo qual os seus passos ecoavam. Havia fissuras e fendas nas paredes e no chão, e de vez em quando abria-se um mesmo à frente dos seus pés. A mais larga tinha mais de 2 metros, transversalmente, e Pippin precisou de muito tempo para encontrar a coragem necessária para saltar por cima do horrível buraco. Vinha de baixo o barulho de água revolta, como se uma grande roda de moinho estivesse a girar lá no fundo. "Corda", pensou Sam. "Eu sabia que precisaria dela se não a trouxesse." À medida que tais perigos se foram tornando mais frequentes, a marcha tornou-se também mais lenta. Já tinham a sensação de estar a caminhar interminavelmente. Havia tempos infinitos para as raízes das montanhas. Estavam mais do que fatigados, mas apesar disso, o pensamento de pararem em qualquer lado não lhes proporcionava nenhum conforto. O ânimo de Frodo aumentara durante algum tempo, depois de ter escapado ao perigo dos tentáculos e a seguir a ter comido e bebido o golo de cordial, mas em seguida voltara a apoderar-se dele uma inquietação profunda que tocava as raias do pavor. Embora em Rivendell o tivessem sarado da facada que recebera, essa sinistra ferida não deixara de produzir os seus efeitos. Os seus sentidos tinham se tornado mais apurados e mais conscientes da presença de coisas que não se viam. Um sinal de mudança de que cedo se apercebera fora o fato de conseguir ver mais nas trevas do que qualquer dos seus companheiros, com exceção, talvez, de Gandalf. E, de qualquer modo, era ele o portador do anel. Trazia-o ao pescoço, suspenso de um fio, e às vezes parecia-lhe que pesava muito. Tinha a certeza de que havia perigo à frente, a esperá-los, e perigo atrás, a segui-los. Mas não disse nada. Apertou com mais força o punho da espada e continuou a andar teimosamente. Atrás dele, os companheiros raramente falavam, e quando falavam era em sussurros apressados,
O único som que se ouvia era o dos próprios passos, o bater surdo e firme das botas de Anão de Gimli, o passo pesado de Boromir, o passo leve de Legolas, o ruído suave, quase inaudível dos pés dos hobbits e, à retaguarda, a passada firme, lenta e longa de Aragorn. Quando paravam um momento não ouviam absolutamente nada, a não ser, ocasionalmente, o correr ou o gotejar leves de água invisível. No entanto, Frodo começou a ouvir, ou a imaginar que ouvia, algo mais, algo parecido com o pisar tênue de macios pés descalços. Nunca era suficientemente alto, nem suficientemente perto, para ele ter a certeza de que ouvia, realmente. Mas uma vez iniciado, nunca mais acabava, enquanto o grupo caminhava. Não se tratava, porém, de nenhum eco, pois quando eles paravam, só se ouvia um bocadinho mais e depois parava também. Tinham entrado nas minas depois de anoitecer. Caminhavam havia já várias horas, apenas com breves intervalos, quando Gandalf encontrou o primeiro obstáculo sério. Diante dele apareceu um arco largo e escuro que dava para 3 corredores. Todos eles seguiam na mesma direção geral, para leste, mas o da esquerda descia muito, enquanto o da direita subia, e o do meio parecia seguir em frente, liso e plano, mas muito estreito. Não conservo recordação absolutamente nenhuma deste lugar, confessou Gandalf, parado, hesitante, debaixo do arco. Levantou o bastão na esperança de encontrar quaisquer sinais ou inscrições susceptíveis de o ajudar na escolha, mas não viu nada. Estou demasiado fatigado para decidir, disse a abanar a cabeça, e calculo que estejam todos tão fatigados como eu, ou mais. O melhor seria pararmos aqui durante o que resta da noite. Compreendem o que quero dizer? Aqui está sempre escuro, mas lá fora a lua avança para o ocidente e o meio da noite já passou. Coitado do velho Bill, lamentou-se Sam. Onde estará? Oxalá os lobos ainda o não tenham apanhado. À esquerda do grande arco encontraram uma porta de pedra. Estava semicerrada, mas abriu-se facilmente quando a empurraram devagar. Do outro lado parecia haver uma câmara espaçosa, aberta na rocha. Esperem, esperem! Gritou Gandalf quando Merry e Pippin avançaram, contentes por terem encontrado um lugar onde poderiam descansar com, pelo menos, maior sensação de abrigo do que no devassado corredor. Esperem, ainda não sabem o que há lá dentro. Eu entro primeiro. Entrou cautelosamente e os outros seguiram-no em fila. Vem, disse a apontar com o bastão para o meio da sala. A seus pés abria-se um grande buraco redondo, como a boca de um poço. Na borda havia correntes partidas e ferrugentas que desciam para o buraco negro, assim como fragmentos de pedra espalhados perto. Um de vocês podia ter caído e a esta hora ainda estaria a perguntar a si mesmo quando bateria no fundo, disse Aragorn a Merry. Enquanto tiverem um guia, deixem-no entrar primeiro. Parece ter sido uma casa da guarda, feita para a vigilância dos 3 corredores, opinou Gimli. É evidente que o buraco era um poço para uso dos guardas, com uma tampa de pedra, mas a pedra partiu-se e todos nós temos de ter muito cuidado no escuro. Pippin sentia-se curiosamente atraído pelo poço. Enquanto os outros desenrolavam cobertores e preparavam camas encostadas às paredes o mais afastadas possível do buraco do chão, ele aproximou-se e espreitou para baixo. Sentiu bater-lhe na cara um ar frio que subia de profundezas invisíveis. Obedecendo a um impulso súbito, procurou uma pedra solta e deixou-a cair.
O coração bateu-lhe muitas vezes antes de ouvir algum som. Depois, muito lá embaixo, como se a pedra tivesse caído numa caverna de água muito funda, soou um plunk muito distante, mas que o poço oco ampliou e repetiu. Que foi isto? Gritou Gandalf. Ficou aliviado quando Pippin confessou o que fizera, mas ao mesmo tempo irritou-se e o hobbit viu-lhe os olhos coruscar quando ralhou. Tu que idiota! Isto é uma viagem séria e não um passeio de hobbits. Da próxima vez, atira-te a ti para deixares de nos aborrecer. Agora está quieto. Durante vários minutos não se ouviu mais nada, mas depois subiram das profundezas leves pancadas. Tom, tap, tap, tom. Paravam e quando o eco morria, repetiam-se. Tap, tom, tom, tap, 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 tum. Lembravam inquietantemente sinais de qualquer espécie. No entanto, passados momentos, terminaram e não voltaram a ouvir-se. Era o som de um martelo ou então nunca ouvi nenhum, comentou Gimli. Sim, e não me agrada, disse Gandalf. Pode não ter nada a ver com a estúpida pedra do peregrino, mas também é provável que tenha perturbado qualquer coisa que teria sido melhor deixar sossegada. Por favor, não voltem a fazer nada de semelhante. Esperemos que consigamos descansar um pouco, sem mais aborrecimentos. Tu, Pippin, és o primeiro a ficar de guarda, como recompensa, ordenou zangado enquanto se enrolava num cobertor. Pippin sentou-se tristemente junto da porta, na escuridão de breu. De vez em quando, porém, virava-se para trás, com medo que saísse do poço alguma coisa desconhecida. Gostaria de poder tapar o buraco, quanto mais não fosse com um cobertor, mas não se atrevia a mexer-se nem a aproximar-se, apesar de Gandalf parecer adormecido. A verdade, porém, é que Gandalf estava acordado, embora silencioso e imóvel. Esforçava-se por despertar todas as recordações da sua anterior passagem pelas minas e refletia ansiosamente na decisão que deveria tomar a seguir. Um falso movimento agora poderia ser catastrófico. Passada 1 hora, levantou-se e foi ter com Pippin. Vai para um canto e dorme, meu rapaz, disse-lhe em voz bondosa. Suponho que queres dormir e, como eu não consigo pregar olho, posso muito bem ficar de sentinela. Sei muito bem qual é o meu mal, pensou enquanto se sentava junto da porta. Preciso de fumar. Não fumo desde amanhã antes do nevão. A última coisa que Pippin viu quando o sono se apoderou dele foi o vulto negro do velho feiticeiro enroscado no chão, a proteger entre os joelhos uma sandália incandescente que segurava com as mãos descarnadas. A centelha revelou-lhe por instantes o nariz pronunciado e a baforada de fumo. Foi Gandalf que os acordou a todos. Vigiara sozinho durante cerca de 6 horas e deixara os outros descansar. E, durante a vigília, decidi-me, declarou. O caminho do meio não me agrada e não gosto do cheiro do caminho da esquerda. Eu não seja guia se não vem lá de baixo um cheiro pestilencial. Irei pelo da direita. Já é tempo de começarmos de novo a subir. Caminharam durante 8 negras horas, sem contar com 2 breves paragens, e não se lhes deparou nenhum perigo. Não ouviram nada e não viram nada além da tênue claridade da luz do bastão do feiticeiro a subir e a descer à sua frente como um fogo fátuo. O corredor que tinham escolhido serpenteava sempre a subir. Tanto quanto podiam calcular, descrevia grandes curvas ascendentes e, à medida que subia, tornava-se mais alto e mais largo. Agora não viam quaisquer aberturas para outras galerias ou outros túneis de qualquer dos lados, e o chão era plano e também não apresentava buracos nem fendas. Era evidente que tinham escolhido
o que em tempos fora uma estrada importante. Por isso, progrediram mais depressa do que na jornada anterior. Desse modo, avançaram uns 25 quilômetros, medidos em linha reta para leste, embora, na realidade, devessem ter percorrido mais de 30 quilômetros. À medida que a estrada subia, o ânimo de Frodo fortalecia-se um pouco. No entanto, ainda se sentia oprimido e às vezes ainda ouvia ou julgava ouvir muito atrás deles e independentemente do ruído dos seus passos, outros passos que o seguiam e não eram um eco dos deles. Tinham caminhado tanto quanto os hobbits podiam suportar sem descansar e começavam todos a pensar num lugar onde pudessem dormir quando, de súbito, as paredes da esquerda e da direita desapareceram. Dir-se-ia que tinham entrado, através de qualquer portal arqueado, num espaço negro e vazio. Havia uma grande corrente de ar mais quente atrás deles e, à sua frente, sentiam a escuridão fria na cara. Pararam e reuniram-se, inquietos. Gandalf parecia satisfeito, porém. Escolhi o caminho certo, afirmou. Estamos a chegar finalmente às zonas habitáveis e creio que não estamos muito longe do lado oriental. Mas, ou me engano, ou encontramo-nos num ponto alto, muito mais alto do que a porta do regato sombrio. Pela sensação do ar, devemos estar num grande salão. Vou arriscar um bocadinho de luz a sério. Levantou o bastão e, durante um breve instante, brilhou como que a claridade de um relâmpago. Agitaram-se grandes sombras e, pelo espaço de um segundo, viram um enorme teto por cima das suas cabeças, sustentado por muitas e fortes colunas talhadas em pedra. Diante deles e de cada lado, estendia-se um vasto salão vazio, cujas paredes pretas, polidas e lisas como vidro, cintilavam e refulgiam. Viram 3 outras entradas, 3 arcos negros, um mesmo à sua frente para leste e um de cada lado, e depois a luz extinguiu-se. Não me arrisco a mais por agora, disse Gandalf. Dantes havia grandes janelas na encosta da montanha e chaminés que levavam para o exterior, para a luz nas zonas superiores das minas. Creio que chegamos aí, mas é noite lá fora. Outra vez, e só de manhã nos poderemos certificar. Se estou certo, amanhã veremos realmente a alvorada espreitar cá para dentro. Entretanto, acho melhor não irmos mais longe. Descansemos, se pudermos. As coisas correram bem até agora, e a maior parte da estrada escura está percorrida. Mas ainda não chegamos ao fim e a distância a descer é grande, até as portas que abrem para o mundo. Os viajantes passaram a noite no grande salão que parecia uma caverna, todos encolhidos a um canto para se protegerem da corrente de ar. Parecia haver um fluxo constante de ar frio através do arco do lado oriental. A toda a volta deles pairava a escuridão vazia e imensa, e não podiam deixar de se sentir oprimidos pelo isolamento e pela vastidão dos salões escavados e das escadas e dos corredores que se interligavam interminavelmente. As mais loucas invenções que as histórias sinistras tinham jamais sugerido aos hobbits ficavam longe do verdadeiro pavor e espanto que Moria inspirava. Deve ter estado aqui, em certa altura, uma grandíssima multidão de anões, observou Sam, e todos eles mais atarefados do que castores, durante 500 anos, para conseguirem fazer isto tudo e na sua maior parte em rocha dura. Para que fizeram tudo isto? Com certeza não viviam nestes buracos escuros, pois não? Isto não são buracos, corrigiu Gimli. Isto é o grande reino e a cidade de Dwarrowdelf. E antigamente não era escuro, mas sim cheio de luz e esplendor, como as nossas canções ainda recordam. Levantou-se e, parado nas trevas, começou a cantar numa voz profunda,
cujos ecos subiam para o teto. O mundo era criança às montanhas verdes. Não se via ainda mancha alguma na lua, nem palavras identificavam rio ou pedra, quando Durin despertou e caminhou só. Deu nomes aos montes e vales que o não tinham, bebeu de fontes nunca provadas, inclinou-se, olhou para o lago do espelho e viu uma coroa de estrelas aparecer, como pedras preciosas num fio de prata, por cima da sombra da sua cabeça. O mundo era claro, altas as montanhas, em antigos tempos antes da queda, de poderosos reis em Nargothrond e Gondolin, reis que passaram agora para além dos mares ocidentais. O mundo era claro no tempo de Durin. Rei foi em trono esculpido em salões de pedra de muitas colunas, com teto dourado e chão de prata, e letras rúnicas de poder na porta. A luz do sol, das estrelas e da lua, em refulgentes candeeiros de cristal, sem que a velassem nuvens ou sombra da noite, neles brilhava sempre bela e viva. Neles o martelo da bigorna batia, o cinzel fendia e o gravador escrevia. Neles se forjava a lâmina e revestia o punho, o mineiro minava e o pedreiro construía. Neles bérilo, pérola e pálida opala, e metal forjado como rede de pesca, fivela, corcelete, machado e espada, e reluzentes lanças se entesouravam. Infatigável era então a gente de Durin, debaixo das montanhas a música despertava. Os arpistas arpeavam, os menestréis cantavam e as portas troavam as trompas. O mundo é cinzento, as montanhas velhas, a forja está fria como cinza. Nenhuma harpa arpeja, nenhum martelo bate. As trevas moram nos salões de Durin. A sombra jaz sobre o seu túmulo. Em Moria, em Khazad-dûm. Mas as estrelas submersas ainda aparecem no negro e parado lago do espelho. Já faz a sua coroa na água funda, até Durin despertar de novo. Gosto disso, exclamou Sam. Gostaria de aprender. Em Moria, em Khazad-dûm. Quando penso nesses candeeiros todos, a escuridão ainda me parece maior. Ainda aqui há montes de pedras preciosas e ouro? Gimli permaneceu calado. Cantara a sua canção e não diria mais nada. Montes de pedras preciosas? Repetiu Gandalf. Não. Os orques pilharam Moria muitas vezes. Não resta nada nos salões superiores. E desde que os anões fugiram, ninguém se atreve a procurar as chaminés e alcançar os tesouros escondidos nos lugares fundos. Estão imersos em água ou numa sombra de medo. Para que querem então os anões voltar? Perguntou Sam. Por causa do Mithril, respondeu Gandalf. A riqueza de Moria não estava no ouro e nas pedras preciosas, os brinquedos dos anões, nem no ferro, ou seu servo. É verdade que encontraram essas coisas aqui, especialmente o ferro, mas não precisavam de minar para as obter, pois podiam ter todas as coisas que desejavam pelo tráfico. Só aqui e em nenhum outro lugar do mundo havia a prata de Moria, ou prata verdadeira, como alguns lhe chamavam. Mithril é o nome élfico. Os anões dão-lhe um nome que não revelam. Valia 10 vezes mais do que o ouro e agora não tem preço. Encontra-se pouco acima do solo e nem os orques se atrevem a escavar aqui para a encontrar. Os filões seguem para norte na direção de Caradhras e mergulham nas trevas. Os anões dizem a verdade, mas assim como o Mithril constituiu os alicerces da sua riqueza, assim foi também a sua destruição. Escavaram com excessiva avidez e demasiado fundo, e perturbaram aquilo de que precisamente fugiam, a maldição de Durin. Os orques apoderaram-se de quase tudo quanto eles trouxeram à luz do dia, e deram-no como tributo a Sauron, que o cobiça. Mithril, toda a gente o desejava. Podia ser batido como o cobre e polido como o vidro,
e os anões conseguiam fazer com ele um metal leve, mas mais duro que o aço temperado. A sua beleza era como a da prata comum, mas com a diferença de que não se manchava nem tornava baça. Os elfos adoravam-no, e entre outras coisas faziam com ele o Ithildrin, estrela-lua, que vocês viram nas portas. Bilbo tinha uma cota de anéis de Mithril que Thorin lhe dera. Que será feito dela? Provavelmente está a encher-se de pó na casa Maton de Michel Delving. O quê? Exclamou Gimli, arrancado pelo espanto ao seu silêncio. Uma cota de malha de prata de Moria? Isso foi um presente real. Pois foi, eu nunca lhe disse, mas valia mais do que todo o Shire e tudo quanto nele havia. Frodo não disse nada, mas meteu a mão debaixo da túnica e tocou nos anéis da sua cota de malha. Sentiu-se apatetado só de pensar que andava com o preço do Shire debaixo do casaco. Teria Bilbo sabido? Estava convencido de que sim, de que Bilbo sabia perfeitamente. Tratava-se com efeito de um presente real. Os seus pensamentos passaram das Minas Negras para Rivendell, Bilbo e fundo do saco, no tempo em que Bilbo ainda lá estava. Desejou com todo o coração encontrar-se lá de novo, e nesse tempo a aparar a relva e a entreter-se com as flores, sem nunca ter ouvido falar de Moria, nem de Mithril, nem do anel. Seguiu-se um silêncio profundo. Os outros adormeceram, um por um. Frodo ficou de guarda. O medo apoderou-se dele como um hálito que entrasse por portas invisíveis, vindo de lugares fundos. Tinha as mãos frias e a testa úmida. Apurou o ouvido. Durante 2 longas horas toda a sua atenção se concentrou em escutar e nada mais. Mas não ouviu nenhum som, nem sequer o eco imaginado de passos. O seu período de vigilância estava quase a terminar quando, onde calculava que ficava o arco do lado ocidental, julgou ver 2 pálidos pontos de luz, quase como olhos luminosos. Estremeceu. A sua cabeça pendera. Devo ter quase adormecido, pensou. Ia começar a sonhar. Levantou-se, esfregou os olhos e permaneceu de pé, a perscrutar a escuridão até Légolas o render. Quando se deitou, adormeceu sem demora, mas pareceu-lhe que o sonho continuava. Ouviu murmúrios e viu os 2 pálidos pontos de luz aproximarem-se devagar. Acordou e verificou que os outros falavam baixinho perto dele e que uma luz fraca lhe incidia na cara. De muito alto, por cima do arco do lado oriental, descia um pálido e comprido raio de luz, através de um respiradouro que ficava perto do teto. E do outro lado do salão, através do arco setentrional, também brilhava uma luz fraca e distante. Frodo sentou-se. Bons dias, saudou Gandalf. É de novo manhã, finalmente. Como veem, eu tinha razão. Estamos num ponto alto do lado oriental de Moria. Antes de o dia de hoje terminar, devemos encontrar as portas grandes e ver as águas do Lago do Espelho no Vale do Regato Sombrio à nossa frente. Ficarei contente com isso, declarou Gimli. Vi Moria e é muito grande, mas tornou-se escura e assustadora, e não encontramos quaisquer vestígios do meu povo. Agora duvido que Balin alguma vez cá tenha vindo. Depois de tomarem o pequeno almoço, Gandalf decidiu partir imediatamente. Estamos cansados, mas descansaremos melhor quando estivermos lá fora, alegou. Suponho que nenhum de nós deseja passar outra noite em Moria. Ah, não, certamente, confirmou Boromir. Por onde vamos? Ali, pelo arco oriental? Talvez, respondeu Gandalf, mas ainda não sei ao certo onde estamos, a não ser que me tenha perdido por completo. Calculo que nos encontramos acima e a norte das portas grandes, e talvez não seja fácil encontrar o caminho apropriado para lá. O arco oriental será, provavelmente, o indicado, mas antes de nos decidirmos, devemos dar uma vista de olhos à nossa volta. Sigamos na direção daquela luz da porta norte. Se conseguirmos encontrar uma janela, ajudará.
mas eu receio que a luz venha somente através de fundas chaminés. O grupo passou debaixo da porta norte atrás dele. Encontraram-se num corredor largo. À medida que avançavam, a luminosidade aumentou e viram que vinha de uma porta à sua direita. O vão era alto e de padieira direita, e a porta de pedra ainda estava nos gonzos e meio aberta. Para lá dela ficava um grande aposento quadrado. Estava vagamente iluminado, mas, depois de tanto tempo às escuras, pareceu ofuscantemente luminoso aos seus olhos e tiveram de pestanejar ao entrar. Os seus pés agitaram uma espessa camada de poeira no chão e tropeçaram em coisas espalhadas à entrada da porta e cujas formas, ao princípio, não conseguiram distinguir. Um ventilador alto e largo na parede leste iluminava o aposento. O ventilador obliquava a subir e deixava ver, muito em cima, um pequeno quadrado de céu azul. A luz do ventilador incidia diretamente numa mesa que se encontrava no meio da sala, um simples bloco oblongo, com cerca de 60 centímetros de altura, sobre o qual estava uma grande placa de pedra branca. Parece um túmulo, murmurou Frodo, e inclinou-se com um curioso pressentimento para ver mais de perto. Gandalf colocou-se rapidamente ao seu lado. Na placa de pedra viam-se runas, profundamente gravadas. São runas de Daeron, como as usadas antigamente em Moria, disse o feiticeiro. Está aqui escrito nas línguas dos homens e dos anões. Balin, filho de Fundin, senhor de Moria. Então está morto, observou Frodo. Receei que assim fosse. Gimli tapou o rosto